Vamos ver aqui duas propriedades interessantes de produto interno e produto escalar. Nós sabemos, então, que se eu tenho um vetor U e quero fazer o produto escalar dele com o vetor V, se as coordenadas de U são U1, U2 e as coordenadas de V são V1, V2, então, o produto interno entre eles, a gente pode fazer, né, o produto das coordenadas somadas, então seria o 1V1 mais o 2V2. Uma outra fórmula que a gente já demonstrou, né, é que o produto interno, ele também pode ser calculado como o módulo de U vezes o módulo do vetor V vezes o cosseno do ângulo. Essa fórmula que ela é usada quando eu quero saber o valor do ângulo entre os dois vetores, né? Se eu tenho um vetor U, se eu tenho o vetor V, eu consigo calcular o ângulo θ através dessa fórmula. Mas essa fórmula aqui também me dá outras duas características. Por exemplo, se eu pegar o V igual a U, então se eu fizer o produto interno de U por ele mesmo, aqui a gente teria módulo de U vezes módulo de U de novo, ou seja, eu teria o módulo do vetor U ao quadrado vezes o cosseno de θ. Só que agora eu já sei quem é θ. Se o vetor é o mesmo, o ângulo entre o vetor e ele mesmo é zero. E cosseno de zero é 1. Então, a gente também pode calcular o módulo de um vetor ao quadrado através do seu produto interno. Essa seria uma primeira característica. Uma segunda característica é usar essa fórmula quando o θ é 90 graus. Ou seja, se eu já pego essa fórmula com θ igual a π sobre 2, ou 90 graus, o que a gente sabe é que o vetor U, é um pouco difícil desenhar aqui, mas se o ângulo entre os vetores é de 90 graus, o que a gente sabe é que os vetores são perpendiculares. E quando θ é π sobre 2, a gente sabe que cosseno de π sobre 2 é zero. Então, na fórmula a gente vai ter que o produto escalar de U com V vai ser módulo de U, módulo de V, cosseno de 90, que é zero. Então, vai ser zero. Ou seja, quando um produto interno é zero, isso significa que os vetores são perpendiculares, ou seja, que eles formam um ângulo de 90 graus entre eles. Uma forma fácil de determinar dois vetores perpendiculares é a seguinte: se eu tenho, por exemplo, um vetor U de coordenadas 1, 3, quem seria um vetor V perpendicular a um vetor U? Seria o vetor que eu consigo, de forma que quando eu fizer o produto das coordenadas e somar, isso dá zero. Então, por exemplo, eu posso inverter as coordenadas, então aqui seria 3, aqui seria 1, e mudar o sinal de qualquer uma delas. Mudando o sinal de qualquer uma delas, quando eu fizer o escalar V, ou o produto escalar entre os dois, né? Eu vou ter 1 vezes 3, mais 3 vezes menos 1, que é menos 3, que vai dar zero. Então, esses vetores aqui são perpendiculares. Então, fica aí as duas características para produto escalar.